Olá, tudo bem? Vamos ter nossa aula de História da Enfermagem. Então, a primeira unidade, nós vamos trabalhar todo o contexto histórico aí, né? De como que surgiu a profissão da enfermagem, né? Como que foi dividido, né? Essa questão de cuidados aí, os conceitos saúde e doença, né? Então, primeiro nós precisamos entender, né? Como que começa, né? Da onde começou esses primeiros cuidados aí, né? Quando nós falamos dos cuidados, né, esses cuidados, eles são prestados, né, já há muito tempo, né? Então, nós temos aí, né, a evolução histórica aí, né, dos cuidados, que começa mesmo, né, até mesmo no século lá, né, um século bem antigo ali, a gente pode denominar lá no século V aí, antes de Cristo aí, né? E como que era visto, né? Na verdade, a gente tem que ter o conceito de saúde e doença. Hoje nós temos, né, o conceito, a Organização Mundial de Saúde, ela traz que saúde, né, é ausência de doença. Não, será que é só ausência de doença? Então, antigamente a gente tinha muito esse conceito. Atualmente, esse conceito, pela Organização Mundial de Saúde, ela vem trazendo que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, eu preciso ter essas três condições, né, para me descrever que eu sou uma pessoa o quê? Saudável, que eu estou bem. Agora, quando eu tiver algo que vem influenciar diretamente, né, nessa questão aí, né, tanto no meu bem-estar físico, mental ou social, aí eu posso dizer que eu estou doente. Por quê? Porque esse contexto, né, vem trazendo todas as questões que estão correlacionadas com as nossas necessidades básicas humanas, tá? E quando a gente fala dessa questão de cuidados, né, os cuidados, eles começam mesmo, né, nesse período lá no século mesmo V, né, antes de Cristo. Como que vem trazendo? Então, a doença, ela era vista muitas vezes como castigo, né? Então, vem trazendo que algumas doenças, algumas pessoas ficavam doentes por causa de uma questão mesmo, né, de castigo. Um exemplo que nós temos é a lepra, né? Então, a lepra, que na verdade ela é a hanseníase, né, ela vem sendo conceituada até na Bíblia, ela vem sendo conceituada, né? E como é que como que era vista, né, antigamente? Então, aquela pessoa ali, né, que tinha a lepra, ela era vista como uma pessoa que estava ali pagando algo, né, ou então que tinha feito algo de errado, por isso que estava, né, naquele estado, né, e acabava sendo abandonado, acabava não tendo os cuidados ideais, e depois de muito tempo, né, que foram aprofundando essa questão aí dos estudos aí no cuidado, que foram vendo, né, e foram descobrindo, né, alguns tipos de micro-organismos, né, que estão presentes aí, né, nas patologias. Então, por isso que é importante essa evolução histórica, nós temos ter o conhecimento para poder ter também, entender como que foi, né, essa evolução e como que nós conseguimos chegar hoje, atualmente, né, nesses cuidados aí. Então, quando eu falo lá, né, dos cuidados aí mesmo na Idade Antiga, eu vou ter esses conceitos, né, a doença como um castigo, né? E que quem prestava os cuidados geralmente eram, né, aquelas pessoas mesmo que eram consideradas bruxas, né? Era aqueles curadeiros, era aquelas pessoas, né? Era magias, né? Falavam que estavam fazendo magias, né? Então é uma questão assim muito assim mesmo, né? Empírica, né? Na verdade, que era exercida a medicina dessa forma. Então, não tinha aquela questão hoje, né, que nós temos cientificamente, de conhecimento, de estudo. Então, era exercido esses cuidados empiricamente, né, de uma forma mesmo, né, que era feita de uma forma por pessoas, né, que na verdade eram conhecidas como que tinham o dom ali de estar cuidando, né, e também muitas vezes também eram bem assim, sofriam muito a questão das críticas pela questão mesmo de estar exercendo algo ali como se correlacionasse a bruxaria, a magia negra, a questões mesmo, né, voltadas muito correlacionadas, né, à questão religiosa. E foi se consequentemente, né, indo por muito tempo
ainda voltada a essa questão religiosa, né? Foi passando os tempos e continuou ainda muito tempo voltados. Nós tivemos também, né, logo na Idade Média também, nós tínhamos também os boticários, né? Que começa, por que boticários? Né? Hoje, quando a gente para pensar nessa questão do boticário, né, que nós temos aí como uma marca aí, né? Por que é boticário? Porque ele deriva daquela lá da Idade Média mesmo. Na verdade, ele vem trazendo ainda, né? Lá daquele tempo antigo, né? Até mesmo até a Idade Média, onde vem trazendo, né? Boticário vem da questão de desenvolver essência, ou seja, vinha se desenvolvendo algumas medicações, né, que são derivadas de produtos naturais, para poder ter mesmo, né, o combate a várias doenças aí, né, a vários agravos que as pessoas vinham apresentando. Então, por isso que tem o nome boticário. Logo depois, nós tivemos também os barbeiros, né? Então, os barbeiros, hoje nós vimos os barbeiros como pessoas que estão ali fazendo, né, a tricotomia, né, o corte de cabelo, essas coisas. Mas antigamente não. Os barbeiros, eles eram considerados aquelas pessoas que faziam já pequenas cirurgias. Só que eram pessoas que não tinham conhecimento ali cientificamente, né? Então eles acabavam praticando a medicina ali, né, empírica, até mesmo sem ter nenhum tipo de conhecimento, né? E aí usavam a navalha, por isso que vem essa denominação barbeiro aí, né? Por muito tempo foram estudavam clandestinamente a questão da anatomia. Então a anatomia ela era estudada de uma forma que não poderia, né? Então antigamente, se você fosse estudar, né, usasse o corpo, né, de um cadáver ali para poder fazer estudo, você era inclusive condenado à morte, tá? E aí vem trazendo essa grande evolução aí que foi vendo que era necessário, né, conhecer, abrir aquelas pessoas, ter um conhecimento ali internamente, fisiologicamente, o que acontecia naquelas pessoas para poder desenvolver os conhecimentos que nós temos hoje, as patologias, né? Hoje nós temos os sistemas, então a gente conhece as patologias relacionadas aos sistemas de acordo com essa evolução aí, né, no contexto de saúde e doença, tá? E a assistência, até então, não tinha uma assistência voltada, direcionada, né, aos cuidados direcionados ali, né? Mas, quando a gente fala da enfermagem, né, a gente tem uma simbologia muito grande, né, correlacionada à enfermagem. Então, a gente fala enfermagem, né, que cuida, que acolhe, que está ali cuidando, ela vem derivando o quê? O cuidado, ele vem derivado do cuidado, vem derivado de mãe. Então, hoje, quando a gente fala em cuidado, quando começam os primeiros cuidados, né? A mãe que começa com os primeiros cuidados quando ela tem um filho, onde ela tem que alimentar, ela tem que cuidar. Então, quando a gente vem denominando cuidados, a primeira pessoa a denominar esses cuidados é derivado da mãe. Então vem essa questão da maternidade, né, que está relacionada ao cuidado. E aí surge aí, né, a questão também do cuidado feito pela caridade. Então ele era exercido por pessoas, né, pelas freiras, né, por pessoas religiosas que ali estavam prestando cuidados para poder, né, estar fazendo uma caridade. Então pessoas que precisavam de cuidado eram carentes, não tinha quem pudesse prestar esses cuidados, e aí a igreja, né, nós temos aí um grande marco aí, a questão mesmo, né, foi muito voltada essa questão da religião católica. Por quê? Porque dentro dos conventos ali, né, essas freiras, elas já vinham prestando esses cuidados aí aos imigrantes que vinham, né, de fora ali mesmo, para explorar mesmo a questão aí, né, da questão do Brasil, vieram, né, teve a descoberta do Brasil. Com isso também, quando teve, né, toda essa questão, né, de explorar a questão mesmo, né, que nós temos hoje, né, do Brasil, vieram também, né, os imigrantes também trazendo várias patologias, várias doenças, né? Então tem muitas doenças que vêm mesmo, né, dessa década que vieram de outros países, né,
para o Brasil. Então viram que cada vez mais aumentava a necessidade ali mesmo, né, de ter esses cuidados voltados, né, direcionados. E aí começa, né, a descrever mesmo como as freiras prestavam esses cuidados, começa aí, né, a querer formar um grupo de mulheres, né, que poderiam estar também prestando esses cuidados. No caso, elas seriam voluntárias. Por isso que a enfermagem ela é muito voltada para o gênero feminino, tá? E até muito tempo, né, passaram-se muito tempo sendo só mesmo uma profissão voltada ao gênero feminino. Depois que começa a ter aí, né, os homens começam a exercer também esses cuidados na enfermagem, né? E aí nós tivemos, né, uma grande figura, né, que foi primordial aí, né, nessa questão aí da enfermagem, né, que foi a figura da Florence, né, lá na Guerra da Crimeia, que teve um grande destaque, mas isso aí a gente vai estar falando na segunda unidade aí, tá bom? Até a próxima!